Fala galera, aqui é o Gustavo Dias, professor de Química. Hoje a gente vai ter uma aula pequenininha, porém nós vamos aprofundar esse conceito aqui, ó, fator de Van Hoff. Em propriedade coligativa aparecem conceitos novos que, quando a gente se fala de novidade, o aluno ele pode ou assustar ou correr. Os assustados eles têm que enfrentar. E os que correr tem que voltar para poder enfrentar também. Coisas novas sempre aparecem. Alunos de química estão acostumados sempre com aquele arroz e feijão. E acaba pegando um ritmo legal, principalmente na físico-química, cálculo, regra de 3, algumas equações, alguns conceitos. Mas chega na propriedade coligativa, muda um pouco o conceito, muda um pouco algumas coisas. E às vezes ele não leva a sério. E é importante levar a sério. Mas é pensando nesse aluno que às vezes não entende, às vezes o que o livro traz ou que o professor aborda de maneira mais rápida, é que eu vim fazer esse vídeo. Bom, quando a gente vai determinar o efeito coligativo, e quando eu falo efeito coligativo, eu estou falando de pressão, temperatura de ebulição ou temperatura de solidificação, de congelamento. Quando eu falo dessas propriedades, bom, existem vários fatores. Mas o que eu sei é que as substâncias iônicas, elas têm um efeito coligativo muito maior do que as moleculares. Por quê? Porque as iônicas, elas separam em íons. E as moleculares não. Então veja bem, se eu pego uma molecular que não separa íon, então eu só tenho uma molécula. Quando separa íons, aqui eu tenho no mínimo duas. Opa, então aqui eu tenho mais partículas. Então, veja bem, quanto maior o número de partículas, maior vai ser o meu efeito coligativo, ok? Agora, existe um fator a nível de cálculos. Veja bem que eu não vou explicar tudo novamente. Professora, aonde que eu vejo essa aula bem explicadinha? Na lei de Raoult. Assiste aí a lei de Raoult. Depois, se você quiser aprofundar esse fator, vem para cá, tá? Mas, o que eu quero? Tudo isso aqui baseia a nível de cálculo o fator de Van Hoff. O que é esse fator? Ele mede a quantidade de partículas que eu tenho na solução. Como assim, professor? Bom, quando eu pego NaCl, cloreto de sódio, sal de cozinha, quando você pega uma colher de sal de cozinha, existe lá o cloreto de sódio. É um dos componentes do sal. Quando eu coloco ele em água, ele vai dissociar em Na mais Cl menos. Bom, vamos supor aqui que eu pego a proporção aqui, ó, tá de 1 para 1 para 1. Se eu pego 1 mol, então significa o quê? Que aqui eu tenho 1 mol e aqui eu também tenho 1 mol. Ok? Se o grau de dissociação do sal for 100%, significa que depois que você mistura o sal, alguns minutos ou até segundos depois, eu não tenho mais essa parte do sal. Então vamos apagar aqui. Eu já não tenho isso aqui não. Por quê? Porque ele dissociou 100%. Todo o sal, NaCl, virou Na+, e Cl-. Então quer dizer que aqui, quantas partículas que eu tenho no final? Duas, no mínimo 2 partículas, ou 2 mol de partículas. Então esse aqui é o meu fator de Van Hoff. Estou medindo a quantidade de partículas. Bom, para o alfa 100%, facinho, chuchu, beleza. Agora, para os 60% o negócio muda. Por quê? Primeiro, vamos dissociar esse sal aqui. Todo mundo sabe que esse 3 ele sobe invertido e esse 2 também sobe invertido, ok? Então vem Al mais 3, aquoso, porque eu estou colocando ele em água, mais SO4, 2 menos. Balanceando a minha equação, eu tenho 2 alumínios, então aqui eu tenho que multiplicar por 2. Aqui eu tenho 3 SO4, então eu tenho que multiplicar por 3 SO4. Então, se você observar, a proporção está de 1 para 2 para 3 mol. Então, o que eu posso fazer aqui? Se eu estou balanceando aqui para 1 mol, aqui no mínimo vai ter
2 mol. E aqui vai ter 3 mol. Ok? Isso não é fato? Mas seria fato, pessoal, se o álcool foi 100%. Mas o álcool não é 100, é 60. Ou seja, significa que cada 100%, só 60% está virando essa quantidade. Está sobrando, ó, vou colocar aqui a palavrinha, ó. Está sobrando 40%. E dissociou 60%. Então, esse 2, eu vou multiplicar aqui, ó, por 60%. E esse 3 também vou multiplicar por 60%, porque não é 3. É 3 vezes a quantidade que vai dissolver pelo grau de ionização. Isso é fato. Então, veja bem. O fator de Van Hoff aqui, eu vou somar as partículas que estão em solução. Vamos somar? Vou tirar da porcentagem, tá? Então fica 2 vezes 0,6 dá 1,2. Aqui, 3 vezes 0,6 dá 1,8. Então, ou seja, eu tenho 1,2 mais 1,8. Bom, se o aluno acha que para por aqui, ele errou. Aí que vem a dificuldade desse fator. Por quê? Vamos de novo? O que é o fator de Van Hoff? Mede a quantidade de partículas. Tá, professor, eu tenho 1,2 mol de partícula mais 1,8. Só que esse sal, depois que você dissolveu ele, 60% dele deixou de existir. Porém, ficou restando quanto? 40%. Então, eu tenho que somar esses 40% daqui. Então, mais o que sobrou do sal. Então, quer dizer que quando eu pego o sal de cozinha e dissolvo ele, eu não vou ter mais sal. Eu não vou ter NaCl, eu só vou ter partículas iônicas, Na mais, Cl-. Quando eu pego um sal cujo grau não é 100%, além das suas partículas iônicas, dos seus íons, eu vou ter o próprio sal, logicamente. Então, o fator de Van Hoff aqui, ó, vamos fazer aqui, ó, 1,2 mais 1,8 vai dar 3 mais 0,4, 3,4. Achei o fator de Van Hoff. Ó, mas professor, isso aqui você explicou na lei de Raul, e bem explicado, e com mais exemplos, foi. E você consegue fazer 99% do exercício. Só que tem 1% de classe de exercício que você não faz. Ai, que raiva. E é esse 1% que eu vim aqui explicar. Então, por isso, eu vou pegar esse conceito aqui que nós aprendemos aqui e vou aplicar de maneira genérica, onde eu posso fazer uma fórmula, uma equação que eu posso saber a quantidade de fator de Van Hoff sem ficar fazendo esses cálculos. Mas professor, eu entendi isso aqui, beleza, entendeu? Felicidade para você. Só que aquele 1%, presta atenção aqui. Então, eu tenho um sal genérico, XA mais YB, todo mundo sabe que esse A sobe aqui e o B sobe. Então, o X ele fica positivo e o Y fica negativo. Vamos balancear? Aqui eu tenho um AX, então AX. Aqui eu tenho BY, então BY. Bom, vamos supor que ele partiu de uma molécula, uma para A para B. Eu não sei qual quantidade que é não, mas eu vou considerar 1 porque sempre pode ser 1. Mas eu não sei o alfa dele. Não sei. Só sei que proporção de 1 tá para A, então eu tenho 1 vezes A. Proporção de 1 para B, 1 vezes B. Estou fazendo isso aqui, ó. 1 para 2, 1 para 2. 1 para 3, 1 para 3, normal. Só que eu multipliquei pelo alfa depois. Então eu vou fazer isso aqui, ó, multiplicando pelo alfa. Agora vamos somar as partículas? Vamos. Qual que é a partícula aqui? A vezes alfa mais B vezes alfa. Acabou? Não. Eu preciso somar com o quê? Com as partículas, supondo esse sal não ser 100%. Porque se ele for, chuchuzão, beleza. Agora, se não for, eu preciso fazer. E como que eu achei esse 0,4? Eu peguei 100%
que é do meu total, e subtrair com o meu alfa, que ele deu, que deu os 40. 100% aqui, eu vou chamar de 1, que eu já estou tirando a porcentagem. E menos o alfa, foi isso que eu fiz aqui, ó. Ó, como que eu sei do 0,4? Eu peguei 100% menos 60%, que deu 40%, que é o 0,4. Então eu cheguei nessa equação. Acabou? Acabou. Agora, se eu quiser desenvolver isso aqui, fica mais chique. Vamos desenvolver isso aqui, ó. Eu posso colocar as letrinhas alfa em evidência. Então fica o quê? Alfa, onde eu tenho A mais B menos 1, e aqui sobrou mais 1. Então, alfa dividido por A vezes alfa, A alfa com B alfa, B, alfa com alfa menos 1. Pronto. Se você observar, pessoal, A e B é nada mais do que a quantidade de partículas que estão na fórmula iônica. Então eu vou chamar isso aqui de Q, de quantidade. Então eu vou chamar aqui, ó, Q. O que é o quê? É a quantidade de íons. Resumidamente é isso. Quantidade de íons. Porque aí eu só somo aqui, ó, 2 mais 3, 5 mais 3. Nesse caso aqui, 2 mais 3, 5. Se for aqui, 1 mais 1, 2. Então fica menos 1 mais 1. Se eu quiser melhorar essa equação, coloque esse 1 para cá, então fica 1 mais alfa com Q menos 1. Então o que eu fiz? Eu estabeleci uma equação matemática para que eu desenvolva uns exercícios que teoricamente eu não consigo fazer pelo simples raciocínio lógico. Eu preciso de um teor mais matemático. Bom, pessoal, para a gente aplicar isso aí agora, vamos pegar um exemplo mais complicadinho aqui. Vamos ver se vai dar certo. Então, I é igual a 1 mais o alfa ali, 60%. Vou tirar da porcentagem. O Q é a quantidade de íons. Então, 2 aqui e 3 aqui. Então, eu tenho 5. Então, fica 5 menos 1. Olha aí que fácil, ó. Então, 1 mais 0,6, 5 menos 1 dá 4. Então, fica 0,6 vezes 4 dá 2,4. Então, desculpa. 1 mais 2,4, 3,4. Se você observar, dá o mesmo, com raciocínio lógico ou com uma equação. Professor, eu prefiro ficar ali. Beleza, pode ficar. Mas vai ter exercício que você vai precisar disso aqui. E eu vou fazer um para a gente finalizar, para você entender o teor do exercício. Na transição, vamos lá, finalizando o vídeo. Bom, pessoal, o exercício seguinte fala aí, ó. O cloreto de cálcio tem uma larga aplicação industrial, um sistema de refrigeração na produção de cimento, na coagulação de leite para a fabricação de queijo e uma excelente utilização como controlador de umidade. Uma solução de cloreto de cálcio utilizada para fins industriais apresenta uma molaridade igual a 2 e tem ponto de ebulição a 103,016 graus Celsius, sob a pressão de um ATM. Sabendo que a constante ebulioscópica vale 0,52, qual que é o seu grau de dissociação? Pessoal, pressão a 1 atm, então a gente já sabe que a água ferve sem nenhuma adição a 100 graus Celsius. Então isso é importante levar em conta, hein? Então vamos para o exercício fazer ele rapidão, correndo, vamos para... Bom, pessoal, você percebeu aí no exercício que ele deu a temperatura final 106,3, 0,16, aliás, graus Celsius. A temperatura, todo mundo já sabe que normal da água é 100 graus Celsius. Então eu já tenho um ΔT aqui, ó, subtraindo de 3,016. Ele deu a molaridade, deu a constante ali que é o alfa. E um pouquinho complicado, mas dá para fazer das duas formas. Se você entendeu bastante a regra de 3, o raciocínio lógico, é isso aí. Agora, se você quer ir pela fórmula, vamos fazer pelos dois, você escolhe o caminho correto, ok? Então, aquele 1% é para pessoas que têm dificuldade.
Os outros, para quem tem mais facilidade, aí você escolhe. Bom, tá aqui já a equação balanceada. E eu não sei qual que é o alfa, só sei o que é alfa. Proporção de 1 para 1, então aqui fica 1 vezes o alfa, então aqui fica 2 vezes o alfa. Se eu quiser somar aqui a quantidade de partículas, que é o fator de Van Hoff, fica 1 alfa mais 2 alfa, mais as partículas que vai sobrar aqui, considerando que o alfa não é 100%, o Osdan não tinha pedido. Então fica mais 1 menos o alfa, né? Então o I vale, ó, esse aqui cancela, então fica 2 alfa mais 1. Então esse é o raciocínio. Ou você poderia ir pela fórmula, I é igual a 1 mais alfa Q menos 1. Então seria o quê? Seria 1 mais o alfa, que é a quantidade de partículas iônicas, 3. Então fica 3 menos 1. Então o I é igual a 1 mais 2 menos 1. 3 menos 1, aliás, 2. Então se você observar, 2 vezes alfa, 2 alfa mais 1. Bom, cheguei na mesma conclusão. Aí vai depender qual dificuldade que você tem, né? Bom, então vamos lá. Se ele quer da ebullioscopia, então ΔTE é a constante vezes a molaridade. Como é uma substância iônica, eu preciso multiplicar pelo fator de Van Hoff. Bacana, né? Então, fica o delta, nós já sabemos ali, ó, 3,016, a constante 0,52 vezes a molaridade vezes o I. Só que o I é o que? É 2 alfa mais 1. Belezinha? Fácil, hein? Então 3,016, você vai multiplicar isso aqui, né? Dá 1,08. E aí fica quanto? Fica 2 alfa mais 1. Você vai multiplicar isso aqui, chuveirinho, filezinho, tá? E você vai descobrir que o alfa vai dar 0,95. Se você multiplicar por 100, se eu quiser saber em porcentagem, vai dar 95%, ok? Eu não vou desenvolver isso aqui porque o meu objetivo é fazer um vídeo curto só para aprofundar esse fator de Van Hoff, porque tem gente que tem dificuldade, beleza? Então eu espero ter ajudado vocês aqui e nós ficamos aqui nessa mini dica para você aprofundar, que quer estudar, que quer entender, além de decorar, entender. Se você entende, você vai ver que é muito mais fácil. Ficamos por aqui porque é aquele negócio. A vida é linda porque a química é linda. Até mais.